Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a vida e a obra de um dos mais impressionantes pintores do romantismo francês. Hoje vamos conhecer Théodore Géricault. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos continuar dentro do romantismo francês. Estamos a terminar o romantismo na França, vamos avançar para a Grã-Bretanha, para a Inglaterra, mas antes disso eu tinha que falar daquele que é um pintor fascinante. Ele é fascinante para mim, é o meu pintor romântico preferido de todos, é um dos meus pintores preferidos da história da arte e nós vamos falar um pouco acerca da sua obra e um pouco acerca da sua vida. Ele é das pessoas mais influentes da sua época, é um pintor com uma influência enorme. Nós no último vídeo falámos acerca da vida e da obra de Eugène Delacroix, que era amigo pessoal do pintor que hoje falamos e que foi marcado, a sua obra teve uma viragem quando ele começou a apreciar o estilo de Géricault. Então hoje vamos falar da vida e da obra deste senhor, Théodore Géricault. Ele nasceu a 26 de setembro de 1791 em Rouen e faleceu a 26 de janeiro de 1824 em Paris. Foi um pintor, um escultor, um desenhista e um litógrafo muito famoso. Nasceu em 1791, morreu em 1824, portanto vocês estão a ver que ele viveu muito pouco tempo. Ele faleceu extremamente jovem. Ele é uma pessoa com uma história dramática, mas apesar de viver pouco tempo, ele deixou uma impressão muito grande que influencia até os nossos dias. Portanto, a obra não se mede nos anos que ele viveu, mede-se na intensidade que ele colocava na sua obra. Théodore Géricault é normalmente considerado o ideal do artista romântico. Ele teve uma vida curta, teve uma vida atormentada e a sua vida deu origem a muitos mitos posteriores. A sua obra mais famosa é A Jangada da Medusa, uma obra realizada entre 1818 e 1819, uma obra que nós analisamos com detalhe aqui no Criarte. Eu vou deixar o card para vocês, se tiverem curiosidade, irem lá e perceberem porque é que esta obra é tão importante na vida de Géricault. Para além desta obra que o tornou famoso, ele também era muito conhecido pela sua paixão por cavalos, no estábulo ou em ação, nos campos de batalha de Napoleão. Além das suas pinturas a óleo, Géricault fez litografias, esculturas raras, mas notáveis e, claro, centenas de desenhos. É algo muito típico destes pintores depois do neoclassicismo, dos pintores do romantismo, é o estudo. Já o Delacroix deixou centenas e centenas e centenas de estudo. Antes da obra, eles estudavam cada parte da anatomia, cada parte da expressão humana, portanto eles eram muito bons no desenho. A sua obra assenta no desenho e depois os desenhos ficaram para a posteridade. Vamos então conhecer a obra e a vida de Théodore Géricault. Géricault, vou chamá-lo assim, nasceu numa família rica em Rouen, originária do Canal da Mancha, mais precisamente em Saint-Cyr du Balléol, onde ainda existe um lugar com o mesmo nome, chama-se Hotel Géricault. Se estiverem interessados, podem lá passar umas férias. É lindíssimo e absurdamente caro. Eu andei ali a ver se restava alguma traçada original. Resta, aliás, toda a cidade tem a traçada medieval original. É uma terrinha pequenina ali em França, muito bonita. E o Hotel Géricault, eu posso deixar o link se quiserem ir lá ver. Os preços de uma noite Pronto, é quase tão caro como uma obra de Géricault, digamos assim. Esta terra era uma terra que ele gostava bastante, ele voltava regularmente à sua terra natal, em especial à casa dos seus primos, em Saint-Georges de Roëlly, casa que ainda se mantém ali, e foi exatamente nesta cidade mais campestre que ele descobriu o meio equestre, que seria a futura fonte de inspiração. Aqui ele pintou uma das suas primeiras obras conhecidas, que é um autorretrato enquanto jovem. É este que estamos a ver, é uma obra de 1808. Aqui temos a ver um Géricault ainda muito novo. Muitas pinturas de Géricault permaneceram na família. Ele era muito chegado e controlado pela família, vocês depois vão perceber. Era de uma família rica, portanto não tinha
liberdade de casar com quem quisesse e fazer o que quisesse, porque tinha um nome a zelar, e ele acabava por entregar as obras à família e depois da sua morte prematura a família ficou com a maior parte do seu acervo. Infelizmente, a maioria destas obras acabaram por ser destruídas durante os bombardeamentos de 1944 na Segunda Guerra Mundial. Géricault também retratou o seu tio Normando, o convencional senhor Siméon Bonacieux Bourginière, e o seu primo Félix Bonacieux Bourginière. Eram as pessoas da sua família a quem ele era mais chegado. Para além desta sua cidade natal, existe um outro local em França com o qual ele tinha muita afinidade. Foi um local onde ele foi viver enquanto adolescente. Estou a falar de Mortain. Ele tinha aqui uma conexão profunda com Mortain. Ele gostava muito de ir a um ferreiro que ficava ali na rua principal, observar o ferreiro a colocar as ferragens nos cavalos, porque ele desde cedo que tinha uma enorme paixão por cavalos. E foi talvez ali que ele fez os primeiros estudos de animais, ou pelo menos que ele observou a anatomia do cavalo, que depois viria a tornar célebre nas suas obras. O pai de Géricault era Georges, era um homem da lei que perdeu o seu cargo no Parlamento da Normandia em 1790. A sua mãe chamava-se Louise Carouel, era filha de um promotor do Parlamento da Normandia e descendia de uma velha e rica família da Normandia. Portanto, tanto o seu pai quanto a sua mãe vinham de famílias poderosas, famílias muito conhecidas na Normandia, que é uma região relativamente pequena, onde toda a gente, ou pelo menos as figuras mais importantes, se conhecem. Portanto, tanto o pai quanto a mãe eram ricos, eram cultos e eram poderosos. Era dinheiro antigo, aquele dinheiro de classe, entendem? Por volta de 1796, a família Géricault mudou-se para Paris, para a Rue de la Université, número 96. Aliás, é um local ótimo para se viver em Paris, continua a ser assim um centro calmo, mas de gente com talento para poder viver ali. O pai de Théodore Géricault conseguiu, assim que chegou a Paris, um emprego na empresa familiar de tabaco localizada no Hotel de Longueville, na Place do Carrossel. Claro que foi trabalhar para a família, portanto vocês estão a ver aqui que a família tinha vários negócios. O Géricault era muito jovem e já mostrava um grande talento para o desenho, uma paixão pelos cavalos e um talento para o desenho. Então, o seu pai decidiu encaminhá-lo. Ele foi reconhecido pela primeira vez por um pintor e negociante de arte, o Jean-Louis Lenoville, e outra pessoa que reconheceu muito o talento de Géricault era o seu tio favorito. Era um tio do lado da mãe, a família do lado da mãe, que olhava para a sua obra e que percebia que havia ali um grande talento a fermentar ainda na juventude. Este senhor, é o tio, o acaba por incentivar aquilo que ele pintou primeiro. Na escola, o seu pai tentava que ele fosse menos concentrado nas artes e mais concentrado na gestão de negócios para poder um dia assumir os negócios de família. No entanto, ele era um terrível aluno. Ele era chamado de preguiçoso, não se conseguia concentrar nas aulas, porque provavelmente achava aquilo tudo uma grandíssima chatice. Então ele era assim um aluno medíocre. Ele entrou no Lycée Impérial em 1806, onde teve o vencedor do Roman Prix, o Sr. Pierre Boullon, como professor de desenho. E atenção que este Liceu Imperial ainda é um liceu, já não com este nome, mas ainda continua a ir para lá, assim, os filhos das famílias importantes de Paris, continua lá de pé. Não tem nenhum vencedor do Prix de Rome, porque já não existe. Hoje em dia é conhecido como o Lycée Louis le Grand. Eu nem faço ideia de quanto é que custa uma mensalidade aqui. Por acaso, para vos contar, é até fácil, porque eu tenho uma amiga que vive em Paris e que tentou que o filho mais velho fosse para aqui, quando viu quanto é que pagava por mês, desistiu logo ali. Ainda bem que, à semelhança de Portugal, o ensino público é melhor que o ensino privado, porque senão minha amiga estava tramada. Géricault, como era rico, não tinha problemas de dinheiro, não precisava de vender as suas obras para viver, nem precisava de estudar muito, porque a família garantia-lhe o sucesso, excepto no final da sua vida, onde ele teve realmente muitos problemas de dinheiro. Porquê? Porque fez muitos maus investimentos. Quer dizer, a família pagava-lhe as contas até certa altura da vida. Quando as pessoas já são adultas, espera-se, não é, que elas consigam arcar com as suas próprias despesas, e ele não precisava de vender arte
e vestia dinheiro e mal e acabou por sofrer ali no final da vida alguns dissabores. Mas a maior parte da sua vida foi muito, muito confortável. Em 1810, o Théodore Géricault entrou para estudar no estúdio do pintor Carl Vernet, que era especialista em cenas de caça. Mais uma vez, o Géricault identificava-se muito mais com a pintura dos animais do que com a pintura das pessoas. Em 5 de fevereiro de 1811, portanto um ano depois, o Géricault matriculou-se na Escola de Belas Artes de Paris. Ele vai estudar, então, os parâmetros neoclássicos. Nesta altura, o que era vigente no mundo da arte é o neoclassicismo. Quando se vai para a Real Academia de Pintura, vai-se aprender o neoclassicismo. Portanto, ele era muito bom e agora estava a ter uma educação formal. Para estudar, ele fazia algo muito interessante. Ele tinha alguma dificuldade em concentrar-se nas aulas. Então ele ia para o Louvre. Ele sentava-se no Louvre a estudar a pintura, a estudar a escultura clássica. Em especial, ele gostava de estudar tudo o que tinha a ver com Napoleão. Ele fazia cópias das pinturas reunidas por Napoleão I, fossem elas italianas ou não, e depois apresentava aos seus professores. Ele também fazia cópias de artistas flamengos, como o Rembrandt, como o Van Dyck, como o Rubens, e era assim que ele acabava por aprender. Ele alternava os estudos da academia de nus masculinos, onde a influência de Miguel Ângelo é perceptível, com muitos retratos de cavalos nos estábulos, incluindo esta obra que estamos a ver, é um retrato de Tamerlão, que era o cavalo do Napoleão. Portanto, ele faz um retrato não de Napoleão, mas do seu cavalo. E é lindíssimo. É uma obra de 1812, chama-se O Cavalo de Napoleão, Tamerlão, uma obra de Théodore Géricault, das primeiras obras. Na verdade, os seus colegas que estavam com ele na Academia de Belas Artes diziam que ele gostava tanto de texturas ricas, destas obras que parecem texturadas, que era quase como se ele cozinhasse dentro de si as obras do Rubens. Então o apelido dele era o Cozinheiro de Rubens. Em maio de 1812, Vivant Denon, o diretor do Museu Napoleão, excluiu o Géricault das aulas e do Louvre por má conduta. Há uma coisa que nós temos que perceber acerca do Géricault. Ele era extremamente ativo. Ele não conseguia estar sentado a ouvir um professor, aborrecia-se imenso. Ele não conseguia estar parado. Ele passava o tempo a andar de um lado para o outro, para as aulas, para o Louvre, para o cavalo, para o não sei o quê, e aquilo irritava as pessoas. Ele era assim uma pessoa um bocadinho explosiva. Apesar de ser desta família, muito bem, dinheiro antigo, ele não se comportava como tal, ele comportava-se como um rufia. Ele tinha muita energia dentro dele, ele queria viver muito intensamente. E alguma fez para o diretor do museu pôr a andar. Géricault, então, chateado, alugou uma loja nos fundos de Boulevard, em Montmartre, e começou a pintar uma obra que estamos a ver aqui, que é uma obra de um oficial de caçadores a cavalo da Guarda Imperial, carregando sobre os seus inimigos. Ele pinta esta obra em 5 semanas e vai, sozinho, apresentá-la ao salão. Está aqui, fui expulso e agora tenho aqui esta obra. A obra é ótima e foi um sucesso. A obra chama-se, na verdade, Oficial de Caçadores a Cavalo da Guarda Imperial à Carga, também conhecido como Retrato Equestre do Tenente Dieudonne, uma obra de 1812 de Théodore Géricault. Nesta tela temos aqui cores escuras e vibrantes, vemos todo o virtuosismo do jovem pintor. Ele é muito novo e ele é muito bom no que faz, e exemplo disso é a sua escolha da posição heroica e do desenho do cavalo. Esta tela está pendurada ao lado do retrato de Murat, de Antoine Gingras, que já falámos aqui, quando falámos no vídeo acerca do romantismo francês, que é assim um neoclássico, com um pezinho ali já a entrar para o romântico, e agora temos então o muito jovem Géricault a fazer assim um tema. Vocês estão a ver que toda esta composição é complexa, todo o uso da cor é complexo, ele é muito, as suas obras não são de leitura simples, são obras de composições extremas, de composições que não são simétricas, são assimétricas, no entanto equilibradas, são composições de quem é um gênio do desenho e da pintura. Conta-se que quando esta obra foi exposta, o Jacques-Louis David, que nesta altura era assim o pintor, o maior,
Olhou para a obra e perguntou de quem era, porque não estava a reconhecer o traço. Jacques-Louis David conhecia todos os grandes pintores da sua época, só que esta obra, a sua composição era tão diferente, era tão inovadora, era tão longe do neoclassicismo, que impressionou o grande mestre, Jacques-Louis David. Ele olha para o quadro e diz: "De onde vem isto? Eu não reconheço este toque." Aqui, o cavalo é representado em tamanho grande, numa linha oblíqua e inclinada, portanto em perspectiva. As torções do cavaleiro e do cavalo dão um efeito de movimento ao quadro. O fundo apresenta uma paisagem de batalha cuja confusão é criada por cores e desfoque. Esta obra é o resumo perfeito das grandes paixões de Géricault, a arte e os cavalos. E ele exalta ambas as coisas nesta obra. Desde a adolescência que ele é apaixonado por arte e por cavalos. E aqui o cavalo é quase representado como um segundo sujeito. A sua cabeça de perfil é muito detalhada e percebemos a sua expressão através dos seus olhos. Também está ricamente vestido, tal como o oficial. Ele tem 21 anos, apresenta esta obra sem estar inscrito na escola e recebe a medalha de ouro. Ele vence, porque esta obra impressionou muito toda a gente por ser diferente e por ser tecnicamente muito difícil. E claro que agora o Géricault está famoso. Ele vai morar na Rua de Martyrs, número 23, não muito longe de Carl Vernet, que era seu amigo. Ele está cercado por muitos pintores e muitos amigos, como o Delacroix, o Cogniet, o Henri Scheffer e o seu aluno Louis-Alexis Jamart e também Dorcy. Agora, os seus amigos começam a ver uma faceta muito mais liberta. Portanto, ele queria ser pintor e agora é pintor. Ele queria ser famoso e agora é famoso. Não está na escola, ninguém o chateia. Não precisa vender obras para sobreviver porque tem dinheiro. Portanto, ele está completamente livre e feliz. E os amigos começaram a perceber um certo comportamento era tão energético que chegava a ser autodestrutivo. Ele andava depressa demais, ele corria depressa demais. Como ele adorava cavalos, montava, mas montava assim. Não ia a trote e a galope por ali desenfreado. Ele conta-se muitas vezes que os amigos sentavam à mesa todos num café para comer, para comentar, para contar coisas da vida uns dos outros, e ele a meio levantava-se e depois viam-no passar a cavalo assim, mas ele não ia a lado nenhum, ele só de repente lhe apetecia andar a cavalo, mas era tudo muito intenso. Os amigos começaram a ficar até um pouco preocupados com toda esta intensidade. Para quê? Dava a sensação que ele tinha demasiada energia dentro de si, que tinha que explodir de alguma forma. E os anos vão passando e 2 anos depois de ter ganho a medalha de ouro, Géricault pinta muitas cenas militares. Em especial esta que eu vos vou mostrar, que é o Couraçador Ferido Saindo do Fogo, uma obra de 1814, ela está no Louvre e é um grande contraste com a última obra dele que foi um sucesso, com aquela de 1802. Portanto, nós temos aqui um amadurecimento no trabalho de Géricault. Esta tela que ele agora apresenta, representa um oficial numa encosta com o seu cavalo. Ele está a afastar-se da batalha. Esta tela foi um escândalo na altura, porque ninguém estava à espera de ver uma cena em que uma pessoa está a afastar-se. A primeira tela que ele apresentou era de um heroísmo muito grande. Esta tem uma carga de significado completamente diferente. Estamos a chegar ao Géricault romântico. Couraçador Ferido Saindo do Fogo é uma pintura de grandes dimensões, quase em tamanho real, e representa um oficial de um regimento de couraça a cavalo, só que ele está de pé, apoiando-se no seu sabre e segurando pela rédea um cavalo com um manto. O militar é visto com a sua montaria descendo uma encosta, da qual se vê sob seus pés uma rocha em primeiro plano e ele olha para trás. No fundo de uma paisagem esboçada, o céu escuro e tempestuoso é atravessado por nuvens cinzas e negras. O olhar do nosso herói está voltado para a matança que acabou de deixar e reflete confusão e derrota. Nada aqui é heróico. Aqui não estamos a ver a apoteose do vencedor, estamos a ver quem perde. Estamos a ver um combatente confuso. À sua volta é o caos, as nuvens estão escuras, portanto, nada aqui significa vitória, é o oposto disso. É uma escolha de tema que olha para a derrota. Não é nada neoclássico, que era para exaltar a pátria, não é? Aqui estamos já num conflito mais interno. Nós vemos no olhar deste combatente um conflito interno, o que é o romantismo. É o que vem de dentro, não é o que vem de fora.
Claro que o Jericó está a atravessar uma fase complicada na sua vida, porque a sua vida era caótica. E então as suas telas também começam a mostrar isto, esta dualidade dele. Ele era um homem que se tinha apaixonado perdidamente, completamente, absolutamente, por uma pessoa que não podia ser sua, mas que também se apaixonou por ele. O Jericó, em 1814, apaixona-se perdidamente pela sua tia Alessandrina, que era apenas 6 anos mais nova que ele. O seu tio era idoso, mas a sua tia era praticamente da sua idade. Era um romance proibido. Ele não podia roubar a mulher do tio. Em princípio, ela é sua tia, é por casamento, mas é sua tia. Só que os jovens apaixonam-se. E é uma paixão muito proibida e muito forte, como todas as paixões proibidas. O Jericó era esta pessoa assim, a borbulhar de energia. Claro, quando ele se apaixonava, ia ser assim de caixão à cova. Assim, uma coisa, faltava-lhe o oxigênio. Era muito exagerada em tudo, coitado. Na verdade, como a Alexandrina também gostava dele, envolveram-se os dois e este caso durou anos e revelou-se um desastre para os dois jovens, para o artista e para a Alexandrina. Ela fica grávida dele, o tio descobre, a família fica possessa de raiva e o que é que acontece? Eles levam a Alexandrina, que na altura também era uma jovem, para uma quinta e ela fica isolada de toda a gente, é prisioneira. Quando o bebê nasce, o bebê é dado para a adoção. Num primeiro momento, depois vão resgatá-lo muito mais tarde, já depois da morte de Jericó. Mas o Jericó não fez nada para a proteger e não fez nada para tentar impedir que a criança fosse dada. E isso fez com que ele não perdesse os benefícios financeiros da família, a proteção da família, mas fez com que ele se sentisse terrivelmente culpado para o resto da sua vida. A criança nasceu a 21 de agosto de 1818, era um menino, chamava-se Georges Hippolyte e foi declarado como filho de pai desconhecido. Depois da morte de Jericó, a criança foi reconhecida pelo avô, pelo pai do Jericó, talvez para atenuar a culpa de tudo o que aconteceu, porque isto vai depois tudo dar origem à morte do Jericó, mas vamos assim passinho a passinho. Portanto, nesta fase da vida dele, ele está perdidamente apaixonado e as coisas estão fadadas à desgraça. Ele, triste por não poder assumir o amor da sua vida e não proteger o amor da sua vida, decide ir combater, vai para a batalha, vai extravasar para a batalha. Envolve-se na campanha dos mosqueteiros do rei Luís XVIII e acompanhou o rei em Ghent durante a Guerra dos 100 Dias, retornou à França em 1815. Em 1815 ela é uma pessoa mudada. É uma pessoa traumatizada com a guerra e traumatizada por terem tirado o filho e o amor da sua vida, com muita culpa de tudo o que aconteceu. Então ele decide pintar e vai tentar concorrer ao Prix de Rome, para ficar mais famoso ainda. E não aceitam sequer o seu trabalho. Portanto, ele falha completamente. Em 1816 decide-se ir embora. Como não conseguiu ganhar o Prix de Rome e como tinha dinheiro, pensou, tudo bem, eu vou para Roma sem ganhar o prémio, eu tenho dinheiro e vou-me manter sozinho. E foi, às suas próprias custas. Aqui, em Roma, ele fica completamente impressionado com os pintores do Renascimento italiano, em especial o Michelangelo e o Tiziano. E estão a ver o Michelangelo na composição gráfica, na cor, na composição do corpo, e o Tiziano no estudo da cor, no trabalho da cor, porque o Tiziano é um homem das cores. Ele acaba por copiar os trabalhos para aprender. Também estudou Peter Paul Rubens, em especial o movimento. Portanto, ele vai estudar o desenho do Michelangelo, a cor do Tiziano, o movimento do Rubens. Ele que já era excelente, vai ficar melhor ainda. Em 1817, achou que estava na altura de voltar para Paris. Ele volta para junto dos seus amigos, mas ele vive muito intensamente a culpa e ele era atormentado. Ninguém o conseguia tirar daquele tormento. Ele ia de picos de alegria a picos de tristeza muito rápido. Provavelmente estava com uma depressão, mas não foi diagnosticado. Ele admirava alguns pintores. Para além do Delacroix, que era o seu melhor amigo, ele gostava muito de Gros. Antoine Jean Gros. O Delacroix chega a dizer que o Jericó tinha uma admiração por Gros. Ele só falava sobre isso com entusiasmo e respeito. Ele achava, o Jericó achava, que devia a Gros muito do seu talento, embora fossem talentos diferentes. E principalmente na representação dos cavalos, o Gros foi o mestre de Jericó. Ele dizia que apesar de desenhar muito bem cavalos, nunca soube fazer um cavalo árabe como Gros. O movimento, a alma, o olho do cavalo, o manto, o brilho dos seus reflexos, tudo isso ele
fazia como ninguém, o Gros. Portanto, ele olhava para o Gros como uma grande figura. É engraçado porque o Gros, a obra de Gros e a obra de Géricault são praticamente opostas. Mas é assim, quando as coisas são muito boas, mesmo estando num campo oposto, as pessoas continuam a valorizar. Entretanto, o Géricault continua a trabalhar, ele agora dedica-se mais aos retratos. Estamos a ver alguns dos seus retratos, dos melhores retratos da sua carreira. Estamos a ver aqui o retrato de Louise Vernet, também o retrato de Élise e Alfred Dedreau e também cenas de género como este, o mercado da carne bovina. Aqui, nota-se que Géricault continua muito inspirado pela Itália, por Michelangelo, Tiziano, Jules Romain, tanto que ele acentua a anatomia e os efeitos dramáticos do chiaroscuro. Ele também pinta muitas cenas militares, como esta que estamos a ver, o trem da artilharia ou a artilharia mudando de posição, uma obra impressionante e de grandes dimensões. Ora, agora chegamos a 1819. Em 1819, o Géricault está no pico da sua depressão e o Louvre anuncia que vão abrir um novo salão para expor arte. E ele decide fazer uma obra. Vai ser a obra mais famosa da carreira dele, que temos análise aqui no Criarte, já falámos nela, que é a Jangada da Medusa. Mas como é que o Géricault chega a este tema? Ele começa a investigar jornais para tentar assim descobrir uma inspiração para a sua próxima pintura, porque ele quer muito expor neste novo salão. E ele descobre nos jornais da época o caso da Medusa, um desastre marítimo inglório que a monarquia restaurada estava a tentar abafar. O momento que o Géricault escolhe para pintar a sua tela é do naufrágio de uma fragata, a Medusa, em 2 de julho de 1816, na costa do Senegal. O momento culminante escolhido por Géricault nesta tragédia é aquele em que os poucos náufragos sobreviventes, depois de terem ficado por 13 dias numa jangada improvisada, avistam à distância o navio que vem salvá-los, a fragata Argos. Géricault pinta um momento dramático em que os homens ainda saudáveis, que praticaram o canibalismo para sobreviver, se levantam para acenar para o navio num ponto quase invisível no horizonte. Eu costumo dizer que sinto no Géricault o mesmo que sentia no Caravaggio, talvez por isso eu gosto tanto dele. Eu acho que, a viver nos dias de hoje, primeiro ele tinha-se tratado e depois ele ia ser cineasta, ele não ia ser pintor, porque este trabalho quase que salta. Não é um momento captado no tempo, é uma ação captada no tempo. Entendem o que eu estou a dizer? A obra é cheia de movimento. Nós sentimos o mar, apesar do mar não representar a maior parte da pintura. A maior parte da pintura são as vítimas, estão aqui à nossa frente. O mar, na verdade, é um segundo elemento, mas nós sentimos o balançar do mar, sentimos o desespero destas vítimas. Nós vemos um ponto infinito, muito pequeno lá ao fundo, que é o novo barco que vai chegar para salvar as pessoas. Portanto, toda esta tragédia dá a sensação que está a acontecer neste momento, toda esta ação. Esta obra é linda, eu aconselho-vos mesmo a ir assistir, porque eu conto a história toda da Medusa, a história do Géricault, tudo na análise, e vocês podem ver então com mais calma e com mais profundidade. O que eu estou a tentar dizer aqui de uma forma mais reduzida. O Géricault inspirou-se na desgraça, mas ele queria que o seu trabalho estivesse assente na realidade. Ele toma conhecimento da história de 2 sobreviventes, o Alexandre Correard, que era um engenheiro geógrafo da Medusa, e Henri Savigny, o cirurgião a bordo do Medusa. Ele construiu uma réplica em tamanho real da jangada na sua oficina e pediu a 7 sobreviventes que fossem pousar para ele. Ele chega ao ponto de expor restos humanos na sua oficina. Graças a um amigo que era médico do antigo hospital de Beaujon, perto da sua oficina, Géricault pôde obter pernas e braços amputados para estudá-los. Eu vou deixar o link para estes estudos. Eu não os coloquei aqui no YouTube porque provavelmente o YouTube diz que o meu vídeo não pode ir ao ar. Porque ele era um pintor muito bom e era um desenhista muito bom. E as pernas e os pés amputados fazem cá uma impressão. Mas ele fazia estudos de pormenor de todos os detalhes possíveis. Ele também desenhava várias vezes uma cabeça cortada, obtida em Bicêtre, uma instituição que era hospício, prisão e asilo de loucos. De acordo com Charles Clément, que foi o seu biógrafo, um fedor sufocante reinava na sua oficina na rua do Faubourg de Roule. Géricault trabalha arduamente durante um ano inteiro em uma obra de 5 por 7 metros, que é, segundo a expressão de Michel Schneider,
uma lição de arquitetura quanto uma lição de anatomia. A obra é maravilhosa. E depois, quando a obra estava terminada, ele mostrou à Delacroix, que ficou louco. Eu contei isto no vídeo da outra semana, quando falámos de Delacroix, que saiu de lá a correr até ao seu próprio estúdio, nunca tinha visto nada assim, ficou tão impactado que para o resto da vida dele tentou reproduzir o sentimento de Géricault na sua obra. Depois disso, ele decidiu então levá-la. Ele achava que o novo rei ia adorar, que as pessoas iam adorar, porque isto era um quadro monumental, lindo, maravilhoso. Então ele vai entregá-la ao Salão de Paris. Ele chegou ao Louvre com a Jangada da Medusa, pendura o quadro é colocado muito alto, ao lado de outras obras enormes. Claro que a tela é completamente incompreendida. O rei não queria que ninguém falasse neste acidente, porque foi corrupção, porque o capitão do Medusa só fez asneiras, estava lá não porque tinha experiência no mar, mas porque tinha relações com a monarquia, era um pedante, acabou por morrer uma data de gente, as pessoas que se safaram foram aquelas que tinham dinheiro, eram os oficiais, e depois os outros ficaram todos por lá, não é? Portanto foi um escândalo enorme. O rei não queria trazer isto a lume. E as pessoas ficaram horrorizadas com a obra, porque sai completamente dos padrões da normalidade. Estamos a viver o neoclassicismo e o romantismo ao mesmo tempo. Portanto, vocês imaginam aquelas obras neoclássicas todas muito limpas e depois isto. As pessoas não sabiam como haviam de digerir a obra A Jangada da Medusa, do Géricault. Foi um choque. A crítica detestou, fingiu que não compreendeu. O autor não achou que deveria indicar a nação ou a condição dos seus personagens. Eles são gregos ou são romanos? Eles são turcos ou são franceses? Sob que céu eles navegam? A que época da história antiga ou moderna se refere este desastre horrível? A fingirem que não tinha nada a ver com a França, porque tinham medo do rei. Mas continuavam. Este quadro imenso e estas dimensões colossais que parecem reservadas para a representação de eventos de interesse geral, como um feriado nacional, ou uma grande vitória, ou a coroação do soberano, ou um desses traços de dedicação sublimes que honram a religião, o patriotismo ou a humanidade. As pessoas estavam a tentar dizer que um quadro destas dimensões, que é um quadro histórico, tinha que honrar a Igreja, a pátria ou o rei. E o Géricault não faz nada disso. Para Jules Michelet, numa das suas aulas no Collège de France de 1847, o Géricault pintou O Naufrágio da França, esta jangada sem esperança onde ela flutuava, acenando para as ondas, para o vazio, sem ver nenhuma ajuda. A Jangada da Medusa é, na verdade, uma das mais importantes obras do romantismo. Apresenta uma certa continuidade com as correntes pictóricas anteriores ao romantismo, especialmente na escolha do assunto e no caráter dramático da representação, mas rompe claramente com a ordem e com a tranquilidade da pintura neoclássica. Ao optar por representar este episódio trágico para a sua primeira grande obra importante, Géricault está ciente que a natureza recente do naufrágio despertará o interesse do público e lhe permitirá lançar a sua jovem carreira. Ao mesmo tempo que recebia críticas muito duras à sua obra, os seus conflitos familiares estavam no auge. Portanto, tudo o que ele achou que ia acontecer, não aconteceu. Ele pensou que ia ser aclamado, não foi. Ele pensou que as pessoas se iam identificar com esta tragédia por ser recente, não identificaram. E a relação com o pai e a relação com a família estava de mal a pior por aquilo que aconteceu, por ele ser envolvido com a sua tia. Ele sentia-se preso entre o dever à família e a culpa por ter abandonado a jovem e a criança. A jovem não aguentou o desgosto, o isolamento, o facto de lhe terem tirado o filho, terem dado o filho para a adoção e acabou por falecer. Portanto, Géricault agora sentia também a culpa da morte da sua amante. Então ele rapou o cabelo, isolou-se e começou a ter comportamentos violentos e ele começou a tentar acabar com a sua própria vida. Géricault é um homem atormentado, é um pintor genial e um homem atormentado. Como é que ele tentava acabar com a sua vida? Ele adorava cavalos, montava a cavalo e desatava a cavalgar pelas ruas de Paris, mais movimentadas, na esperança de ter um acidente e não sobreviver. Vejam bem, ele punha toda a gente em risco, os amigos dele estavam preocupadíssimos. Se ele já era aquele poço de energia quando estava bem e feliz, agora era um poço de energia, deprimido e a tentar matar-se. Portanto, os amigos estavam em choque. E não havia forma de ele conseguir libertar-se desta culpa. Exausto pela crítica, exausto pelo conflito com a sua família, com uma dor imensa e uma culpa imensa, Géricault deixou Paris e foi para a Inglaterra e levou consigo a Jangada da Medusa. Aqui ela foi aplaudida.
porque os ingleses não tinham nada a ver com o rei francês. Então apreciaram a obra sem o contexto político. A crítica francesa ficou apaixonada e o público ainda mais. Foram mais de 40 mil pessoas visitar esta obra enquanto ela esteve exposta. Em Inglaterra, o Géricault descobre o romantismo inglês. O romantismo na Grã-Bretanha é muito presente. Nós já vimos o romantismo na Alemanha, temos vídeo aqui no nosso canal, um romantismo muito introspectivo, onde o divino está presente na natureza, muito bonito. Depois vimos um romântico espanhol, o Goya, com o seu período negro, que é completamente diferente de tudo na história da arte. Depois fomos para o romantismo francês, com o Delacroix e agora com o Géricault. A seguir vamos falar dos ingleses, porque também é completamente diferente. Estes movimentos, apesar de serem movimentos globais, são movimentos que mudam de país para país conforme a cultura das pessoas. E o romantismo inglês é muito voltado para a paisagem. Então, o Géricault descobre as paisagens românticas inglesas, incluindo o Constable e, claro, o Turner. Ele fica rendido às paisagens inglesas, em especial às corridas de cavalos. E esta nova paixão, estas novas inspirações, deram origem a uma série de novas obras. Esta é maravilhosa, está no Louvre também esta obra. O tema do cavalo é um tema central da sua obra, no início e especialmente no final da sua vida. Em particular, ele copiou as obras de George Stubbs e de Varro e fez muitas litografias de cavalo e cenas de rua da vida de Londres. Desde o seu aprendizado, Géricault pinta cavalos em mais de uma centena de cenas de género, que eles evoluem no estábulo, em campos de batalha, no trabalho, sejam eles de tração ou reboque, com celas ou não, representando oficiais e representando ferreiros. Muita gente fala acerca da simbologia do cavalo na obra de Géricault. Eu não sei interpretar estas coisas a este nível, então fui buscar uma interpretação que achei muito interessante de um senhor que se chama Bruno Chanic. E ele diz o seguinte: é acima de tudo a alma do homem, os seus instintos, a sua doçura, a sua violência, os seus impulsos sexuais imortais. Ele é o espelho da psique com a complexidade com a qual podem ser vividas paixões insanas. Portanto, isto é a análise da simbologia do cavalo na obra de Géricault. Depois de pintar cenas de cavalos, depois de ser inspirado por Turner e por Constable, o Géricault volta para Paris. Em dezembro de 1821, Géricault chega a Paris, mas chega doente. Ele tinha adoecido em Inglaterra e veio para Paris. Ele também não se consegue livrar de forma alguma da sua condição depressiva, que o envolvia por causa de todos os problemas da sua vida familiar. Nesta altura, seu amigo e médico, chefe de Salpêtrière, vai falar com ele. Este seu amigo médico é uma pessoa muito interessante, porque ele achava que devia retratar os seus pacientes. Ele estudava a fisionomia dos seus pacientes. Havia uma crença, nesta altura, na medicina, que a fisionomia mostrava o que ia no interior do corpo. Portanto, se uma pessoa fosse ciumenta, a cara ia mostrar. Se uma pessoa fosse maníaca, a cara ia mostrar. Entendem? Então ele retratava os seus pacientes. E ele pede a Géricault para pintar os retratos de 10 doentes mentais. E isto resultou nesta série que estamos a ver. Restam apenas 5 telas e são várias pinturas de maníacos. Chama-se Monomaníacos, a coleção chama-se Monomaníacos, e são doentes mentais que concentram o seu desequilíbrio num aspecto específico. Temos o monomaníaco do roubo de crianças, temos o do comando militar, temos o do roubo e temos o da inveja. Em cada um destes retratos individualizados e de uma análise psicológica aguda, Géricault sintetiza uma forma de loucura, independentemente do interesse estético das obras. Trata-se de um testemunho surpreendente das relações entre a sociedade e o universo psiquiátrico do século XIX. Eu tenho análise de uma destas obras, que é esta, o Retrato de Mulher com Inveja Obsessiva, uma obra de 1822. Eu adoro esta obra. Está a análise aqui no canal, vou deixar o link para vocês irem ouvir com mais atenção tudo isto da fisionomia e também para vocês perceberem porque é que eu gosto tanto desta obra. Eu acho a cara desta senhora fascinante. Acho fascinante. Muitas vezes esta série é associada aos traumas da guerra do próprio Géricault, porque ele foi para a guerra, lembram-se? E também às suas lutas internas, à sua culpa, a todos os seus problemas familiares. A culpa e a morte estão juntas na obra e na vida de Géricault.
Depois, o tempo avança e em 1822 ele acaba por se relacionar com uma outra mulher. Ele teve um relacionamento contínuo com a Madame Rouillard, a quem acaba por confessar sofrer de uma doença. Ele tinha muitas febres e a doença fazia-o ficar exausto, muito cansado. Apesar disso, ele continuava a fazer as suas cavalgadas loucas, cheias de energia. Quando ele tinha energia era para fazer disparates, era para se tentar matar em cima de um cavalo. Ele acaba por cair várias vezes. Os seus amigos consideravam que sempre que ele andava a cavalo era uma tentativa de suicídio. Ele acabou por se ferir e em agosto de 1823 ele caiu na Rua dos Martyrs, em Paris, e fica praticamente paralisado. Portanto, ele consegue aquilo que ele quer, mas não o consegue de forma imediata, porque ele queria morrer na hora. Mas ele ficou extremamente ferido, quase paralisado, mas não morreu logo. Ele vai sofrer muito. Até morrer ele sofre muito. Théodore Géricault morreu a 26 de janeiro de 1824, depois deste acidente, na Rue des Martyrs, após uma longa agonia devido oficialmente à queda de cavalo. Mas é muito provável que ele tivesse outra doença. Muitos dos seus biógrafos dizem que provavelmente era uma doença venérea por causa das febres e todos os sintomas que ele tinha. Mas, na verdade, ele morre em sequência do acidente, mas leva horas, dias a morrer, portanto é uma agonia enorme. No seu diário, Eugène Delacroix descreve Géricault, que conheceu e de quem foi muito amigo, da seguinte forma: ele desperdiçou a sua juventude. Ele era extrementudo. Ele só gostava de montar cavalos inteiros e escolhia os mais fogosos. Eu o vi várias vezes no momento em que ele estava montando a sela. Ele quase podia fazê-lo apenas por surpresa. Ele era levado pela sua montaria. Um dia, quando estava jantando com ele e o seu pai, ele nos deixou antes da sobremesa para ir para Bois de Boulogne. Ele saiu como um raio, não tendo tempo para se virar e para nos dizer boa noite. E eu fiquei na mesa como um bom velho. Depois de 10 minutos ouvimos um barulho alto. Ele estava galopando de volta. Faltava um dos bascos do seu traje. O seu cavalo parou, não sei de onde, e o fez perder o equilíbrio. Um acidente deste tipo foi a causa decisiva da sua morte. Por vários anos, os acidentes, como resultado do ardor que ele usava no amor, como em tudo, haviam horrivelmente comprometido a sua saúde. Ele não se privou completamente do prazer de andar a cavalo. Um dia, em um passeio em Montmartre, o seu cavalo levantou-se e jogou ao chão. Este acidente causou-lhe um desvio em uma das vértebras. Portanto, os seus amigos sabiam que isto ia correr mal. Isto são as palavras do Delacroix. A família provavelmente também sabia. Ele não se conseguia libertar da família, então queria se libertar de si próprio. Durante a última visita que Delacroix fez a Géricault, a 30 de dezembro de 1823, Delacroix descreveu: alguns dias atrás, fui à noite à casa de Géricault. Que noite triste. Ele está morrendo. A sua magreza é horrível. As suas coxas são grandes como os meus braços. A sua cabeça é de um velho moribundo. Desejo-lhe sinceramente que ele viva, mas não espero mais. Que mudança horrível. Lembro-me de voltar todo entusiasmado com a sua pintura, especialmente um estudo da cabeça de Carabinieri. Lembro-me disto. É um marco. Os belos estudos. Que firmeza, que superioridade. E morrer ao lado disto. Que fizemos com todo o vigor e ardor da juventude, quando não podemos nos virar na cama com uma polegada sem a ajuda dos outros. Géricault foi enterrado em Paris, no cemitério Père-Lachaise, na divisão 12, no cofre de Isabelle, em 1824. Depois, após a morte do seu pai, foi transferido para o túmulo da família em 1828. A figura de Géricault é a figura que nós associamos ao cavaleiro romântico, uma figura extravagante, heróico, amante, vista pelos seus contemporâneos como um atormentado. É uma figura do romantismo por excelência. Géricault foi um homem solitário, um gênio, também um homem patético e desesperado, preso em amores efêmeros e amizades leves e invejosas, enquanto a França naufragava. Estamos a ver aqui o túmulo de Théodore Géricault, em Paris, no cemitério Père-Lachaise, realizado 15 anos após a sua morte e financiado pelo seu filho natural, aquele que foi dado para a adoção e depois foi ser resgatado pelo seu avô. O túmulo é encimado por uma estátua de bronze e um baixo relevo, representando a jangada da Medusa, a sua obra mais famosa. Tanto o túmulo como o baixo relevo são obras do escultor Antoine Etex. E esta é a história de um pintor brilhante, de um pintor inacreditavelmente bom, que marcou o romantismo francês e que marcou a história da arte. Uma das maiores influências na vida de Delacroix, também eram amigos chegados, mas uma das maiores influências que vai depois dar de beber aos impressionistas e ao pós-impressionismo. Uma pessoa com um talento inacreditável, mas um homem fraco que não soube lutar pelo seu amor, não soube defender o seu filho, um homem atormentado pela culpa, um homem
rico, mas que depois, no final de contas, essa sua riqueza, essa sua família acabou por ser a sua própria prisão, não é verdade? Ele não conseguiu fazer o que quis. E é um homem com um fim muito trágico e muito, muito cedo. Ele faleceu muito cedo, ele viveu muito pouco. E apesar de ter vivido muito pouco, é uma das maiores, um dos maiores marcos da história da arte, o Géricault. Eu sou apaixonada pela sua obra, eu gosto muito da Jangada da Medusa. Eu convido-vos a todos a assistirem a uma playlist aqui no canal que é a Arte Romântica, onde nós passamos pela Alemanha, depois por um pouquinho pela Espanha e depois pela França e a seguir vamos para a Inglaterra, para vocês perceberem o contexto, porque nós para percebermos bem um pintor temos que perceber a sua obra e também o seu contexto político e social e económico e tudo. Portanto, ele estava a viver num período de revolução, num período onde as coisas aconteceram muito depressa, a sua vida também foi muito depressa. É assim, é interessante, não é? A vida de Géricault. É muito. Vocês conheciam, sabiam disto? Se calhar sabiam porque já viram as minhas análises, mas eu acho fascinante estes pintores torturados. E pronto, por hoje é tudo. Nós voltamos na próxima semana com mais atualizações. Se quiserem apoiar o Criarte, por favor, apoiem os vossos youtubers preferidos. Podem fazê-lo através de merchandising, podem comprar. Tenho uma lojinha, olha, esta coleção é as deusas, são aqui as minhas deusas lindas. Mas temos várias coleções, temos uma agora que foi aprovada esta semana, inspirada em Bosch, com muitas coisas para o inverno, portanto, Hieronymus Bosch. Temos também uma com o Rapto das Sabinas, temos uma com a Morte de Sardana Paulus, portanto, Jacques-Louis David e também Delacroix. De Géricault eu não tenho nada, porque acho que nos direitos de autor não me deixam fazer nada. Mas eu vou deixar assim o link fixado se vocês quiserem comprar o merchandising. Podem também ser membros do Clube Criarte e depois aí vão-me apoiar de uma forma mais direta, ou podem apenas subscrever o nosso canal, fazer um gosto, deixar um comentário simpático. Por favor, sejam simpáticos, sejam gentis. Vamos ser gentis uns com os outros, ok? Nós também estamos a viver assim no meio de umas mudanças. Toda a gente precisa de uma certa gentileza e de uma certa leveza. Não foi o caso do vídeo de hoje, porque Géricault é tudo menos leve, mas na próxima semana já vamos fazer assim umas coisas mais... Digamos que vamos para campo aberto. Pode ser? Então por hoje é todo. Fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau!